Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortalezas Express. Muito mais sabor em menos tempo. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 24 de janeiro. O Amazônia TV mostra os seguintes destaques. Réu confesso, Jimmy Brito confessa a participação na morte da família Belota. Ele é o filho, sobrinho e primo das vítimas. Empresário acusa investigadores da Polícia Civil de extorsão e sequestro. No Jorge Teixeira, uma vala incomoda moradores há dias. Quem abriu? Segundo eles, foi a Manaus Ambiental. Abandono de animais, as ruas estão repletas de cachorros e o centro de zoonoses está lotado. E agora? Eletricidade não é brincadeira. No estúdio a gente conversa sobre os perigos da energia elétrica com um especialista no assunto. Fique atento com as crianças. E ainda, tudo por uma vaga. Pais dormem em filas para garantir a vaga dos filhos na rede pública municipal de ensino. E você vai ver também a primeira reportagem da série especial sobre o Carnaval 2013. Conheça os bastidores dessa festa. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. A polícia divulgou as imagens das câmeras de segurança do condomínio onde viviam Gabriela Belota e Maria Belota. Nela, segundo a polícia, dá para constatar a presença do sobrinho da servidora pública, Jimmy Brito, momento antes do crime. As imagens são do circuito interno de segurança do condomínio Parque Solimões, onde viviam Maria Gracilene e Gabriela Belota, tia e prima de Jimmy. A partir delas, a polícia constatou a presença do acusado na hora do crime, ocorrido no início da semana. De acordo com os policiais, o publicitário Jimmy Brito, de 30 anos, seria o mentor do assassinato do pai, da tia e da prima. Tudo por causa de uma herança no valor de R$200 mil. Durante a noite desta quarta-feira, ele teria confessado a participação no caso. E nessa acariação ficou constatado que o Jimmy estava dando algumas informações que não condiziam com a verdade. Então, depois de ele retornar a essa especializada, depois de cumprir um procedimento, os familiares dos outros dois autores estavam aqui na delegacia. Trouxeram alimentação para eles. E o Jimmy, nesse momento, percebeu que ele estava sozinho, que não tinha ninguém para auxiliar, não existia família nesse momento para ele dar esse apoio. Então, nesse momento, o Jimmy ele começou a perceber o erro que cometeu e resolveu ajudar com as investigações, relatando minuciosamente como se deu o planejamento e a morte das vítimas. Os detalhes do prazo, do planejamento, do material utilizado, do modus operandi dos crimes, do cotidiano das vítimas e do fornecimento das chaves das casas para que eles entrassem. Ele explicou o porquê dele ter feito isso? Em relação ao pai, ele disse que nutria um certo sentimento de mágoa em relação ao pai, além do fato da herança. E em relação às outras vítimas, ele disse que essas vítimas iriam desconfiar dele quando o pai morresse. Então ele resolveu matá-las antes. Além também de que elas também estariam envolvidas, segundo ele, num processo de herança envolvendo a família e que ele tinha interesse. Ok. E a Polícia Civil do Amazonas apresentou os resultados da investigação do caso Belota. Já se sabe como agiu cada integrante da quadrilha. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, não há dúvidas sobre a participação dos acusados na morte de Maria Gracilene Belota, de 52 anos, coordenadora de comércio exterior da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Gabriela Belota, de 26 anos, estudante de odontologia e filha de Gracilene, e Roberval Roberto Brito, de 63 anos, irmão de Gracilene.
Segundo os investigadores, o publicitário Jimmy Roberto de Queiroz, de 33 anos, arquitetou a morte do pai, Roberval, da tia Gracilene e da prima, Gabriela, motivado por dinheiro de uma suposta herança. Essa versão foi confirmada em depoimento à polícia por 2 supostos comparsas de Jimmy, Rodrigo Soares Alves, de 19 anos, que é namorado de Jimmy, e Bruno Magalhães, de 18 anos, amigo dos 2 rapazes. Os acusados foram apresentados oficialmente no início da noite desta quarta-feira pela Polícia Civil, que também destacou outros detalhes do caso. Por meio de imagens gravadas pelo circuito de segurança do condomínio, onde mãe e filha foram mortas, foi possível confirmar o carro utilizado pelo trio e quem foi atacada primeiro. A polícia também já identificou os objetos utilizados no crime, entre eles um estilete usado para golpear Gracilene e depois o irmão dela, Roberval, em outro ponto da cidade. Já Gabriela foi morta por asfixia. A primeira, a Gabriela, segundo a mãe dele, eles esperaram ela aproximadamente 2 a 3 horas dentro da residência com as luzes apagadas e de maneira planejada promover uma emboscada para a mãe. Depois dessas mortes, eles foram para um local onde tomaram banho, trocaram de veículo e foram por volta das 2 horas da madrugada para o segundo local de crime, onde mataram a terceira vítima. Os acusados foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vão aguardar o julgamento. Eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado com motivo torpe. A polícia tem 10 dias para concluir as investigações e enviar à justiça. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre o triplo homicídio que chocou o Brasil esta semana. Os corpos das vítimas deverão ser enterrados hoje à tarde aqui em Manaus. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado hoje pela manhã na rua Campos Sales, no Santa Etelvina, decapitado. Tiago Herculano tem as informações. O corpo de um homem de aparentemente 18 anos foi encontrado decapitado aqui na rua Campos Sales, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. A vítima foi encontrada por policiais do Ronda no bairro. Segundo informações de moradores ainda não confirmadas, é de que o rapaz morava nessa região. Tiago Herculano para o Amazônia TV. Em Santa Isabel do Rio Negro, os moradores estão ilhados quando o assunto é saque de dinheiro. A cidade está sem os serviços bancários da Caixa Econômica e boa parte da população é cadastrada no Bolsa Família. Resumindo, só dá para sacar o dinheiro do Bolsa Família e do Seguro Defeso no caixa eletrônico. E sem caixa eletrônico, obviamente, que não dá para sacar. De acordo com as regras do governo federal, quem não sacar o benefício perde. O dinheiro volta para o governo. Então, a população tem medo que isso ocorra. O responsável pelo caixa aqui do município diz que tentou falar com a Caixa Econômica, mas que nenhum prazo foi dado para normalizar o abastecimento dos caixas eletrônicos por lá. Então, a população continua aguardando. Você não pode perder. Depois do intervalo, moradores do Jorge Teixeira reclamam de uma vala que teria sido aberta pela Manaus Ambiental. E ainda é cada vez maior o número de animais abandonados. As ruas da capital estão cheias de cachorros e o centro de zoonoses está lotado. E agora? Não saia daí que a gente volta já já. Agora em Manaus, 11 horas e 8 minutos, eu te espero. Estamos de volta. Policiais civis foram presos em flagrante nesta quarta-feira aqui na capital. Eles são acusados de sequestrar e extorquir um empresário. Segundo a família da vítima, 4 homens abordaram o empresário neste carro, modelo Siena. Depois de entregar o dinheiro, ele foi deixado no Eldorado e acionou a polícia. A vítima ligou para o 190, informou que ela tinha sofrido sequestro e extorsão por parte de 4 elementos. Então nós recebemos o chamado via rede rádio, Eu desloquei a viatura para a casa da vítima e desloquei outra viatura para ir atrás do veículo. E uma das nossas viaturas conseguiu abordar o veículo, e constatou que tinha 2 policiais civis dentro com o celular da vítima e parte do dinheiro. 2 dos acusados foram identificados como investigadores da Polícia Civil. Jadel Seixas Ribeiro, de 47 anos, e Paulo Sila Santos, de 46, foram ouvidos pelo delegado do 15º DIP. A corregedoria inspecionou o carro que foi apreendido com a dupla, mas nada foi encontrado. Os outros 2 acusados fugiram. Moradores da terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, reclamam de uma vala que teria sido aberta pela Manaus Ambiental.
Seu Emi mora há 14 anos na rua Aruanã, no bairro Jorge Teixeira. Ele conta que tem dificuldade de tirar o carro da garagem para ir ao trabalho, principalmente nesse período de chuvas. A rua estava com asfalto bonitinho, não estava com buraco, não estava com valo, não estava com nada. Eles falaram que eles estavam sendo mandados e que com 15 dias eles iam resolver esse problema aqui. De acordo com os moradores, o problema ocorre desde setembro do ano passado. As ruas foram quebradas para a instalação de tubos de água. O problema é que as valas ficaram abertas. Para amenizar o problema, os moradores colocaram barro nos buracos. A vizinhança aí, o pessoal, moradores aqui, estão tampando os buracos aqui, que senão já estava até alcançando os tubos mesmo, né? Esta outra moradora reclama da falta de coleta do lixo doméstico. Só uma mão do veículo, aí às vezes quando os carros estão parados na rua do pessoal, das suas casas estão parados na frente, o carro coletor não passa, as lixeiras cheias de lixo, os bichos rasgam os lixos, a rua fica cheia de lixo, tudo espalhado, tudo fedendo no meio da rua, fica uma coisa horrorosa. A Manaus Ambiental informou que no início da próxima semana irá tapar o buraco. O problema de animais soltos nas ruas não é só no Jorge Teixeira, não. Em várias ruas da capital é fácil encontrar cães e gatos abandonados. O centro de zoonoses está lotado e sem capacidade para comportar outros animais. E agora? É só andar na cidade e lá estão eles. Os animais estão soltos pelas ruas. Nossa equipe flagrou no bairro do Coroado dezenas de animais. Se deixar um saco de lixo aqui embaixo mesmo, aqui, o lixeiro não passar, quando amanhece o dia, ainda ontem amanheceu o dia que era imundícia aqui na rua. Se quiser, rasga tudinho, A doméstica Raimunda Nascimento possui 2 cães na casa dela. Eles ficam presos no quintal. Porque tem vez, a pessoa arruma os cachorros aí solta pela rua, né? Se eles saírem pra rua com fome, né? No Centro de Controle de Zoonoses estão pelo menos 100 animais que foram entregues voluntariamente. O trabalho de captura de animais não está sendo feito. O Centro de Controle de Zoonoses tem evitado fazer a captura de animais errantes na rua por uma questão muito simples. Nós temos capacidade simplesmente de abrigar 150 animais e nós recebemos aqui no Centro de Controle de Zoonoses uma média de 30 animais por dia. Para conscientizar a população sobre os cuidados com cães e gatos, o Centro de Controle de Zoonoses de Manaus vai iniciar uma campanha para tirar os animais das ruas. É importante que as pessoas tenham em mente que é a própria população que acaba causando esse problema, abandonando animais na rua, abandonando animais em mercados e feiras e soltando eles durante o dia para que eles possam sair e fazer suas necessidades pela rua. E é importante que isso não aconteça. Que realidade triste, né? Mudar um pouquinho de assunto, falar de coisa boa, vamos falar de esporte. Vamos convidar aqui nosso convidado de honra todo dia, Dudu Monteiro de Paula. Dudu, Copa Libertadores, o assunto de hoje é futebol. O Brasil já começou com o pé direito. Começou bem, mostrou que está se preparando para essa competição. Eu acho que é até uma questão lógica, né? Você tem uma pré-Copa do Mundo, normalmente a nossa equipe do país que está sediando a Copa do Mundo faz equipe fortes, né? Para poder ocupar o espaço na mídia. Então, acho que começou bem a Copa Libertadores. Infelizmente, o Grêmio não foi como esperava, mas também era o lógico, jogando num ambiente em que o time da casa era muito mais favorável, acabou perdendo de 1-0, em um momento, vamos dizer, de bobeira mesmo do jogo. E o São Paulo acabou fazendo a grande festa, praticamente classificado, porque ele precisa perder no jogo de volta, no mínimo por 4-0. Isso não vai acontecer, porque o São Paulo é um time muito forte, isso não vai ocorrer jamais, pode ser uma grande surpresa, mas acho que não vai acontecer. Então, as nossas competições internacionais a nível de Brasil começaram muito bem. E para quem acompanha na Rede Amazônica, com a Rede Globo, com certeza todo mundo vai ter a chance, a oportunidade de ver toda quarta-feira os jogos transmitidos aqui pela gente. Tomara que seja um bom presságio para a Copa do Mundo, né? E Copa das Confederações, inclusive, que é esse ano, né? Então a gente vai fazer uma grande festa, a gente vai estar acompanhando. Agora, daqui a pouco, no Globo Esporte, você vai ver que os times de Manaus estão em preparação para o Campeonato Regional, que começa no dia 16 de fevereiro. E começa com um grande confronto histórico entre Rio Negro Nacional, comemorando 100 anos de existência. E você é convidado. Tá dado o recado então, Dudu. Muito obrigado pela participação. Convite para o Globo Esporte, que horas? Daqui a pouquinho eu volto com o Globo Esporte. Até já então, obrigado. E a previsão do tempo para esta quinta-feira em toda a região norte, como será que fica? Confira no mapa.
Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, a quinta-feira amanheceu com muita nebulosidade e pancadas de chuva em áreas isoladas no Amazonas e Rondônia. À tarde, a chuva deve aumentar nesses pontos, mas em Roraima, o céu permanece claro o dia inteiro. A mínima em Boa Vista é de 25 graus e em Rio Branco, 22 graus. Já a máxima em Manaus é de 31 graus e em Porto Velho, 32 graus. No próximo bloco, eletricidade não é brincadeira. Aqui no estúdio a gente conversa sobre prevenção de acidentes envolvendo energia elétrica. E ainda, tudo por uma vaga. Pais formam filas para matricular filhos na rede pública municipal de ensino. Daqui a pouco, não sai daí, a gente volta já já. Agora em Manaus, 11 horas e 19 minutos. Eu te espero, rapidinho. Estamos de volta. Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira na Avenida das Torres, na zona norte de Manaus. Ninguém se feriu e, segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas em 20 minutos. Segundo a assistente administrativa Ellen Silva, dona do veículo, o carro tinha pouco mais de 1 ano de uso e não apresentava sinais de problema. Pessoas que passavam pelo local ajudaram Ellen a apagar o fogo. O agente de trânsito, Ronaldo Diniz, informou que o incidente causou um pequeno congestionamento devido à curiosidade das pessoas que passavam pelo local. A Secretaria Municipal de Educação vai contratar, através de processo seletivo, 976 profissionais de educação para trabalhar na rede pública municipal. As vagas são para pedagogos, professores, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, dentistas e fisioterapeutas. As inscrições começam na segunda-feira e podem ser feitas no site cemed.manaus.am.gov.br até o dia 1º de fevereiro. Oportunidade para você que quer se tornar um concursado. Moradores do bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus, fizeram uma fila na frente da Escola Municipal Sueli Cruz Pinho, para garantir uma vaga na escola. Os moradores do bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus, fizeram uma fila de plantão na frente da Escola Municipal Sueli Cruz Pinho para garantir uma vaga para os filhos na rede de ensino. Segundo os pais, esta foi a opção encontrada devido à intensa procura de vagas nesta escola. O senhor está aqui desde que horas? 4h30, tá? Eu tô achando assim uma coisa, barra muito pesada, porque não devia acontecer isso. Tem pessoas doentes aqui, essa menina tá doente, entendeu? Choveu, nós estamos aqui à toa aqui, né? Eu acho que tá um negócio que não devia ser desse jeito, não. O senhor vai ficar aqui até pela manhã? Até 8 horas da manhã, até 8 horas. Márcio veio preparado, tudo para conseguir uma vaga. Pegar uma ficha, todos estão aqui para pegar ficha para os filhos, né? Que senão, se vir de manhã, não vai pegar mais ficha, porque o governo fala uma coisa, a prefeitura também outra, a gente não consegue entender, que não precisa fazer fila. A assessoria da Secretaria Municipal de Educação informou que para o maternal, que é o caso dessa escola, a matrícula não é feita de forma online, e sim na própria escola. Por isso, a fila. O atendimento começou às 6 horas e terminou às 9 horas da manhã. 4 pessoas estavam fazendo o atendimento, mas pelo que a gente viu na reportagem, não foi o suficiente. Termina hoje o prazo de entrega dos documentos para o programa Bolsa Universidade. Os 55 mil estudantes inscritos vão ter até às 7h30 da noite para entregar a relação de documentos exigida para concorrer às 20 mil vagas oferecidas pelo programa em 3 instituições de ensino superior de Manaus. A comprovação de aprovação no vestibular é um dos requisitos exigidos para a validação da inscrição no caso de alunos do primeiro período. Cuidados com a eletricidade. Você que é pai e mãe sabe bem que com criança não dá para vacilar. Dedo na tomada, papagaio na rua, chuveiro elétrico, ferro de passar, descalço, molhado, tudo é motivo para acidente. Então, vamos evitar? O engenheiro eletricista Jardel Vieira está aqui conosco para dar essas dicas. Pergunte o que você quiser, ligue para a nossa produção, 3216-5551. Jardel, seja muito bem-vindo ao Amazônia TV. Já começo lhe perguntando quais são os acidentes mais comuns com crianças, dentro e fora de casa. Bom dia. Bom dia. Bem, estamos no período escolar, né? Quer dizer, no período das férias da escola. Então, as crianças ficam mais tempo em casa, né? E o acidente doméstico acontece muito com as crianças que são as de menor idade, né? Que não tem ali o conhecimento da energia elétrica, né? Então, os pais em casa, eles devem tomar cuidado com objetos pontiagudos, tá? Como facas, né?
pregos, canivetes, clips, né? Porque a criança pequena, ela vai pegar aquilo e se tiver uma tomada ao seu alcance, ela pode ver aquele buraco e então enfiar, né, o objeto pontiagudo ali e se eletrocutar, né? E pode muitas vezes ser um acidente fatal. Tem umas tampinhas, né, que colocam na tomada, aquilo ali pode ajudar? Tem a proteção, sim, correto. Você pode comprar aquilo ali nas casas de eletricista, é barato, sim, né? Quando não estiver utilizando a tomada, você pode colocar lá. Tem umas que giram, né? Você pode girar e ela fecha, já vem própria na tomada. Hoje, atualmente, né, o padrão das tomadas, ele foi mudado. Antigamente ela era plana ali, reta, né? Mas uma norma brasileira agora modificou tudo, que torna as tomadas mais seguras, mas existe sim a proteção ainda da tampinha para tornar mais seguro. Fernanda Souto, do Aparecida, pergunta de Benjamins, aqueles T's adaptadores de tomadas. Mudou a tomada desde o dia 1º de janeiro, já é outro tipo de tomada, então aqueles adaptadores, eles são confiáveis? O ideal é, não, de fato tem que reformar, trocar a tomada mesmo por uma nova, de um novo modelo? Tá, o Benjamin, eu entendi a adaptação, né? Com relação, tá, o Benjamin, os antigos, eles não se encaixam mais no padrão atual, né? Então ele tem que ser trocado sim, tá? Tem que ser trocado e utilizar, né, o que está no padrão, que o encaixe ele tem que ser perfeito ali na tomada da energia, né? Justamente para que haja o melhor contato da energia, porque quando o contato não ocorre da forma correta, pode causar um sobreaquecimento, né, e um curto-circuito e até um incêndio possível, né? O Benjamin, é importante tocar nessa questão, que o equipamento do Benjamin, ele vem com 3 tomadas ali para você utilizar, geralmente, né? 3 pontos, né? Você pode usar tranquilamente o Benjamin, desde que seja com equipamentos de pouca potência, tá? O que são a pouca potência? É a TV, o DVD, né? Aquele aparelho de TV por assinatura, pode ficar lá. Mas o Benjamin ele não deve ser utilizado, por exemplo, com o ferro de passar, né, e ligar uma TV, porque é um equipamento que consome muita energia. Não utilizar o Benjamin com a geladeira e o micro-ondas, né? Não pegar o ferro de passar e ligar juntamente com a máquina de lavar, tá? Então, são equipamentos que consomem muita energia, tá? E esse equipamento ele deve ter a sua ligação específica. Tá? A Rita da Compensa está perguntando que o filho dela pequeno, Luiz o quê? Luiz André, tem 7 anos e gosta de brincar de papagaio. Pegar no fio de alta tensão, aquilo ali é um perigo, né? Com certeza. O papagaio, né? Você procurar uma área que esteja, né, longe da rede elétrica para soltar, né? A criança quer se divertir, né? Tem alguns cuidados que você deve tomar com relação ao manuseio do papagaio, sim, né? A própria construção do papagaio, ele não pode ser de papel, por exemplo, aquele papel laminado, né? Que ele é condutor de energia, tá? A própria rabiola também não pode, porque muitas vezes você está brincando, né? A criança gosta de cortar a outra pipa, né? A outro papagaio, e ele vai e cai na rede. Se aquele papagaio tem uma rabiola que é com papel laminado, fatalmente vai dar um curto-circuito ali naquela rede, né? Podendo causar aí problemas sérios, né? E cerol? É condutor também, não? Não, o cerol, ele não é condutor. Tá? Mas corta a rede, os fios de alta tensão. Ele faz ranhuras no fio, né? E assim, uma ranhura hoje, outra amanhã, pode diminuir a área da espessura bitola do fio, né? O que pode, eventualmente, assim, com o tempo, dar uma ventania mais forte, aquele fio já está mais enfraquecido e se romper, perfeitamente. E foi o que aconteceu recentemente, a gente mostrou até aqui no Amazônia TV, que caiu em cima do carro da mulher, a mulher faleceu porque foi sair do carro, botou o pé no chão, conduziu a energia, morreu eletrocutada. Isso pode acontecer? É um acidente raro, mas acontece, né? Eu também tenho conhecimento de outros casos parecidos com esse, né? Bem, nesse caso aí, um acidente com poste, né? Onde o carro muitas vezes bate e o poste tomba, ele fica, que ele é o concreto, né? Então ele tem a parte de ferro interna que às vezes fica exposta, né? Então você nunca deve chegar lá e encostar, porque pode ser que lá em cima, embora a rede não tenha caído, mas pode ter rompido alguma estrutura do poste e está em contato com aquele ferro, então está conduzindo até embaixo. Deixar aquilo ali para a concessionária resolver, correto? Bem, se a fiação cair, né, você está dentro de um automóvel, você notar que o fio está em cima do seu automóvel, a recomendação é você nunca sair do automóvel, tá? Você não sabe se aquele fio está energizado ou não, então não tocar em nada, tá? Porque a energia, ao sair ali dentro do automóvel, você está isolado, né? Quando você sai do automóvel, você automaticamente serve como um condutor entre o veículo e a terra. Os pneus aqui que isolam isso?
Ele está perfeitamente, né? Tem o pneu, tem então a questão do borracha, do carpete, o próprio banco também é isolante, então você tem várias proteções até chegar em você. No caso da sandalinha de borracha, da chinelinha, funciona da mesma forma? A chinelinha, olha, veja bem, a tensão, né? A segurança depende do nível de tensão. Então, uma tensão de tomada, a chinelinha perfeitamente resolve, né? Mas no caso de você está de chinelo, aquele fio de alta tensão caiu ali, você fatalmente pegar ali não tem segurança porque a tensão é muito forte. Então, ela consegue passar, a borracha ela passa a conduzir, né? Dependendo do nível de tensão. Dona Raimunda do Arianópolis pergunta, tem 3 tomadas na pia da cozinha, utiliza para liquidificador, etc. Perigoso, com água passando perto? Ok, muito importante essa pergunta. Existe uma norma brasileira que ela diz o seguinte, que áreas molhadas como banheiro, cozinha, áreas externas, né, que você pode utilizar um equipamento ligando ali, um equipamento eletrônico qualquer, eles devem ter um dispositivo que ele é um dispositivo semelhante ao disjuntor, mas ele é o dispositivo DR. Tá? Ele é um dispositivo que ele custa em torno de uns 115, a média de 115 reais, mas ele é um dispositivo que salva vidas. Tá? Então pode ter sim a tomada, né? Desde que tenha esse equipamento lá na sua residência, né? Porque o que acontece? O disjuntor que nós temos hoje, o convencional, ele é mais para proteger o equipamento. Então, ele suporta altíssimas correntes, 15 amperes, 25 amperes, 30 amperes, né? O corpo humano, meio ampere é o suficiente para já causar um acidente fatal, né? Então, o dispositivo DR, vou fazer uma simulação aqui de um caso, né? Então, o consumidor vai lá, liga o seu liquidificador, a pia metálica, né? Ela não nota que o liquidificador tá com a fiação solta, aquela fiação toca, né? Tá na pia energizada, se uma criança tocar lá, vai ter uma fuga de corrente para a criança, certo? E o dispositivo DR, ele detecta porque ele é muito sensível, ele desliga, corta o circuito. Então, o dispositivo DR... Fundamental, na questão da parte molhada, banheiro e cozinha. Jardel Vasques Vieira, engenheiro especialista em eficiência energética da Eletrobras, obrigado pela participação, com certeza a gente ajudou muita gente que está em casa que não sabia dessas dicas e que podem salvar vidas, principalmente quando o assunto é criança, porque com criança não dá para brincar não, né? Com certeza. Muito obrigado pela participação aqui na Amazônia TV, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Depois do intervalo, tem Carnaboy 2013. O Amazônia TV começa a apresentar uma nova série de reportagens sobre as manifestações culturais do nosso carnaval. Está imperdível. A gente volta já agora em Manaus, 11 horas e 34 minutos. Eu te espero. Estamos de volta para falar sobre o triplo homicídio que chocou Manaus esta semana. O enterro das vítimas do crime vai ser hoje à tarde e quem tem mais informações para a gente é a repórter Artemisa Gadelha. As fotos das vítimas foram colocadas nos caixões. O velório foi fechado para familiares e amigos. O sepultamento de Maria Gracilene Bellotta, da filha dela, Gabriela Bellotta, e do irmão Roberval Roberto de Brito, foi adiado para as 3 da tarde desta quinta-feira, no cemitério Santa Helena, zona sul de Manaus. Esta amiga da família relata que Jamile Brito, que vive na Alemanha, parente das 3 vítimas, filha de Roberval, já está em Manaus. Chegou ontem, por volta de quase 1 da manhã. Abalada, mas tá calma. Tá realmente, acho que em transe ainda, né? Não acreditando muito. Mudando de assunto, já acessou o G1 Amazonas hoje? Então vamos ficar bem informados. Dentre os destaques está a notícia de que um pastor foi preso ontem por porte ilegal de arma. A abordagem foi feita no Parque São Pedro, zona norte da capital. O carro do acusado foi abordado e lá dentro haviam 2 revólveres calibre 38 com numerações raspadas. Ele foi encaminhado ao 18º DIP, onde fica à disposição da Justiça. E ainda Carnaval 2013, a Secretaria Municipal de Saúde está se programando para distribuir durante as festas, de forma gratuita, 800 mil preservativos. A ação faz parte do programa de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Qualquer detalhe, qualquer informação, basta acessar nossa página no G1 Amazonas, www.g1.com.br/Amazonas. As férias já estão terminando, mas ainda tem colônia de férias na aldeia SOS. Artemisa Gadelha, ao vivo. Conta pra gente quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas por lá, Artemisa. Muito bom dia pra você.
Bom dia, Rubens. Bom dia a todos. Olha, várias atividades esportivas. Futebol, voleibol, várias brincadeiras. Inclusive, essa turma aqui é responsável pela colônia de férias. A realização é da Oficina Escola de Loteria da Amazônia, o patrocínio da Petrobras. E a colônia de férias está sendo realizada aqui na aldeia SOS, na zona centro-oeste de Manaus. Vou conversar agora com o coordenador geral da colônia de férias, que é o Alisson Carvalho. Começa 8 horas da manhã. Isso mesmo. Boa tarde a Rubens, boa tarde a todos vocês telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. E nós da Oficina Escola de Loteria da Amazônia temos o prazer de convidar vocês, jovem, criança, adolescente, sempre de segundas às quintas-feiras, das 8 às 11 da manhã, até o dia 7 de fevereiro, para participar da nossa segunda colônia de férias, cujo tema é Jogos Regionais Brasileiros, aqui nas aldeias infantis SOS Brasil, Alvorada 1, na Avenida Cacilda Pedrosa, número 600. Totalmente gratuito. É importante que o pai ou o responsável se dirija com a criança aqui às 8 horas da manhã para o registro no passaporte de cadastro e credenciamento, para que as crianças, os jovens e os adolescentes tenham acesso à nossa segunda colônia de férias. Quais os jogos? Nós temos vários jogos. Como a colônia ela se prioriza na questão dos Jogos Regionais Brasileiros, a cada semana nós estamos trabalhando com a região do Brasil, fazendo a interdisciplinaridade com a geografia e a história, com aspectos culturais e históricos de cada região do nosso país. Semana passada começamos com a região norte e nesta semana estamos trazendo abordagens pedagógicas focadas na questão da região nordeste. Vai até que dia? Até o dia 7 de fevereiro, lembrando sempre de segunda a quinta-feira, das 8 às 11 da manhã, profissionais de educação física qualificados, todo com a metodologia e uma abordagem pedagógica diferenciada para acompanhar aí você, criança, jovem e adolescente. Crianças a partir de 6 anos? A partir dos 4 anos de idade até os 20 anos de idade tem acesso gratuito aqui na nossa segunda colônia de férias. Ok, muito obrigada pelas informações. Olha, uma boa opção para os filhos que ainda estão de férias, estão em casa. A colônia de férias está sendo realizada aqui na aldeia SOS. Fica aqui na zona centro-oeste de Manaus. Começa a partir das 8 horas da manhã, vai até às 11 horas da manhã. Então os pais podem vir matricular o filho. É tudo gratuito, Rubens. Obrigado, Artemisa, pelas informações. Botar essa criançada para se mexer. Obrigado mais uma vez. A partir de hoje, o Amazônia TV começa a exibir uma série de reportagens para preparar você para a Folia de Momo. E antes de mostrar o samba, te convido para conhecer curiosidades do carnaval com ritmo amazônico. Estamos falando do Carnaboi, a festa criada há 13 anos e que se tornou tradição aqui no estado. A gente vai se ver na Globo. Ritmo e passos de boi bumbá em pleno carnaval. A união casou bem e contagiou o público, não só aquele acostumado com 2 pra lá e 2 pra cá. Turistas se encantam com a folia de Momo, bem amazônica. It's amazing, very good. Yeah, yes, I do. Sim, sim. A primeira edição surgiu no ano 2000 com a proposta de diversificar ainda mais o carnaval amazonense. Uma festa que fosse uma mistura de carnaval com boi bumbá a ser realizada no carnaval e nós executamos desde então esta programação com o carnaval, com o ritmo do Amazonas, que foi o diferencial contemporâneo que o carnaval de Manaus, o carnaval do Amazonas conquistou. No Carnaboi tem a alegria do carnaval, as coreografias dos bumbais e a agitação do axé, uma mistura de identidades culturais do Brasil que colocou o estado do Amazonas no circuito carnavalesco do país. Esta é a grande mostra de que o Brasil é um país pluricultural, multiétnico, porque nós fazemos uma fusão de manifestações populares que agrada a todos os gostos. Nas noites de Carnaboi, a passarela do samba abre espaço para um desfile diferente. Em vez de alegoria, trio elétrico, comandado não por cantor de axé, mas pelo levantador de toadas, o artista tribal. São 405 metros em que milhares de brincantes descem e sobem esta avenida, dançando boi bumbá durante o carnaval. Este ano a festa já tem data. Em 11 e 12 de fevereiro, segunda e terça gordas de carnaval, isso aqui vai estar tomado de gente disposta a se divertir.
Desde 5 de janeiro, a estrutura está sendo preparada. São 100 pessoas trabalhando para aprontar tudo em um mês. O Sambódromo, que cede lugar a outros ritmos durante um ano, é o maior em extensão do país. A capacidade do Sambódromo é de 100 mil pessoas. Nós temos 6 arquibancadas e 2 ferraduras. As ferraduras têm capacidade de 15 mil pessoas cada. É a estrutura maior do Sambódromo. São 28 camarotes, com capacidade para 25 pessoas cada. A maratona vai envolver as bandas musicais de 23 artistas e as torcidas de Garantido e Caprichoso, que tem a missão de não deixar ninguém ficar parado. A nossa festa, nosso ritmo, nossa dança, nossa toada, tocada e cantada de jeito caboclo, apaixonado, brincando de boa, hein? Caprichoso, é raiz. Quero ver o povo balançando no caboclo. Isso é só o começo, amanhã tem muito mais. O Amazônia TV termina aqui, mas você continua vendo essas e outras reportagens em nossa página no G1 Amazonas. Já mandou a sua sugestão de reportagem pra gente? Então ligue pra nossa produção 3216-5551. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa. Eu conto com a sua companhia novamente amanhã às 11 horas. Fica agora com o Globo Esporte. Uma excelente tarde pra você e até lá.